todas e todos. Obrigado pela presença. Eu sou Antônio, aqui da Tapera. É um prazer receber vocês aqui. Um projeto de arte muito legal. Para a gente sempre fica muito feliz, orgulhoso. E estamos super abertos para esse tipo de troca, né? Agradecer imensamente aí ao Claudinei, que já é um amigo aí pode-se dizer, de longa data, né, Claudinei da Tapera, assim, acompanhou desde o início das nossas atividades, sempre ajudou, sempre apoiou, sempre trouxe gente interessante aqui para cá, projetos interessantes, então é um prazer. Aí já fez uma apresentação legal aqui conosco, está disponível no nosso canal no YouTube, então a gente agradece bastante aí pela amizade aí, pela parceria também. Dar os parabéns e agradecer ao André também pelo trabalho e por tudo. Um prazer receber você, todo mundo aqui. Tarsila, obrigado aí pela parceria também. Então, vou passar a palavra para o André, que vai fazer aqui as introduções aqui ao evento. Obrigado, André. Valeu, Antônio. Obrigado também pelo espaço, né? A gente ficou super feliz quando o Claudinei apresentou a ideia de fazer aqui esse lançamento do livro. Eu só vou apresentar, falar mais ou menos o que é, né, para situar, e a gente vai passar um vídeo aqui que a Tarsila fez durante a nossa processo de criação das obras, né? Isso aqui, na verdade, foi um projeto que eu escrevi para o PROAC, né, para um edital do PROAC, e a gente foi selecionado, e durante o ano passado a gente fez várias exposições na região do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira ali, e a gente tinha um espaço de se reunir para trabalhar na cidade de Santo Antônio do Pinhal, que é onde foi feito esse vídeo, né? Então, os artistas são eu, a Mariana Ardito, a Biba, e o Claudineu, né, o curador do projeto, escreveu os textos e tal. E a Tarsila, né, que fez o registro, as fotos, o vídeo e tal. Então, acho que a gente vai passar o vídeo para vocês verem, depois a gente conversa, aí vocês, né, vocês acho que já viram o livro também um pouco, aí a gente pode conversar sobre o livro, que hoje é o principal aqui da gente estar, né, apresentando. Valeu. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria agradecer imensamente o André, a Mari, a Biba, Tarsila, enfim, pelo convite que eles me fizeram para acompanhar esse projeto que resultou no texto que ilustra esse catálogo que está sendo lançado hoje. Sou muito, muito grato, muito orgulhoso de ter participado. Eu não sei se o texto está à altura daquilo que foi realizado, eu tenho a impressão que não, mas, apesar disso, o orgulho é inaudito. Queria agradecer uma vez mais, né, a Tapera pela cessão do espaço e pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo. Quem de vocês tem a oportunidade de acompanhar a programação da Tapera, Taperá, sabe da importância desse projeto numa cidade como a nossa. São Paulo já foi muito mais cosmopolita, por incrível que pareça. Essa própria galeria abrigava livrarias, abrigava um cinema, e essas livrarias e esse cinema não estavam sozinhos, não estavam isolados. A poucos metros daqui a gente tinha o Copan, que foi um cinema importante. Nós tivemos o Marrocos, o Cine Paissandu, que, para além dos cinemas, né, abrigavam partidos arquitetônicos extraordinários, né? E tudo isso informava sobre uma cidade e uma população que queria caminhar para um rumo diferente desse que está posto agora, né? Então, por isso também agradecer a presença de vocês nesse sábado de pós-carnaval. Chegando aqui, eu tive que atravessar um bloco. Eu falei para a Biba que eu me senti o Flávio de Carvalho contra a procissão, assim, sabe? Porque eu estava meio preocupado com o evento, assim, devia estar com a cara meio sisuda, e o pessoal meio pelado. Foi uma experiência interessante. Então, eu queria agradecer, né, agradecer vocês pela presença, e vamos ao vídeo, né? Vamos lá?
Alô, alô. Pensei que era a trilha sonora para minha fala. Isso é um negócio meio circense, assim, falar. Veja bem, né? Será que é preciso de microfone? Não, né? Para captação de streaming. Meu Deus, captação de streaming. Lá. Bom, então vamos lá. Eu não lido muito bem com esse equipamentozinho aqui, mas eu também vou ser tão breve quanto possível. Eu vou falar. Eu acho que é importante que os artistas se manifestem, porque não é muito frequente, né, não é muito comum que a gente tenha o contato com aquele que realiza a obra, né? Embora nós não tenhamos uma mostra física desses trabalhos, eu espero que em breve a gente possa fazer aqui em São Paulo, reproduzir, né, as exposições que foram realizadas no interior. E daí, naturalmente, vocês vão ter uma experiência sensível, na minha opinião, importante sobre esse processo, né? Que eu reputo como muito importante, gente. Tem vários motivos, né? Tem várias maneiras da gente pensar esse projeto Interioranidades. Nome difícil, eu levei um tempo para aprender a falar interioranidades. Ainda tem uma certa dificuldade. Mas é muito apropriado. Depois a gente vai descobrir, na raiz desse léxico, que a palavra é muito apropriada. Enfim, uma importância, na minha opinião, fundamental do projeto é o fato de ele ter se deslocado justamente para o interior, não é? As informações que a gente pode prospectar a partir do contato que a gente tem com essas obras, muito raramente chegam aos equipamentos culturais do interior, né? Do interior de São Paulo. E São Paulo é uma cidade gigantesca, né? A nossa capital é uma cidade gigantesca. E o Estado é enorme, enfim, os equipamentos culturais estão normalmente concentrados na capital, as academias, as galerias, os grandes centros culturais, não é? E é preciso, eu acho que tem um dado contemporâneo nesse deslocamento, que é justamente considerar porque esse projeto é uma troca, não é? Quer dizer, esses artistas eles tiveram uma experiência nesse interior que eles visitaram, não é? Não é uma produção que foi levada a partir da capital para o interior, mas é uma produção que é trabalhada a partir das informações físicas e culturais que eles escolhem a partir desses locais, né? Eu acho que isso traz um interesse para o projeto, né? Mas, para além disso, gente, alguns espaços culturais que foram visitados pela exposição também foram vitalizados por ela, não é? Eles foram colocados, digamos, em discussão a partir dessa ocupação, não é? E os diretores e os curadores, os administradores desses espaços, desses centros culturais, desses museus, onde a exposição Interioranidade chegou, foram, num certo sentido, provocados pela exposição, não é? Porque a gente vai descobrir, eu descobri maravilhado, prédios históricos extraordinários, não é? Que estão relativamente próximos de nós,
arquiteturas de grande valor histórico, que não encontram o destino devido, não é? E isso vai obrigatoriamente, né, fazer com que a gente pense no destino do Museu Nacional. Né? A gente não pode deixar hoje, eu acredito, né, de mencionar esse crime de lesa humanidade que foi o abandono daquela instituição que levou à sua destruição. Não é? A gente não tem dimensão, ainda não temos dimensão daquilo, do patrimônio que foi perdido naquela ocasião. Eu acho que prospectar essa perda vai exigir muito da sociedade, não das autoridades do Estado, porque no estado em que ele se encontra, a cultura não é absolutamente uma prioridade. Pelo contrário, né? A atual administração federal entende que a arte, a cultura e a educação é um ponto de adversários. Né? Eles entendem a cultura como adversários. Né? É até interessante, e eu vou falar isso e passar a palavra para o André e para os artistas, é até interessante a gente pensar, eu venho pensando, né, no caráter dessa exposição, eu tenho pensado na importância e na atualidade da pintura, porque trata-se de uma exposição, basicamente, são artistas visuais, e a pintura e a cultura da pintura dentro dessa experiência que eles apresentam tem um peso extraordinário, tem um peso fundamental. Né? E eu sou obrigado, não é, a partir do lugar em que eu ocupei nesse processo, a pensar na atualidade da pintura que estava sendo oferecida. Não é? E quanto mais eu penso nela e manifestações análogas, mais eu entendo a importância política que essa expressão tem. Aqui é uma coisa divertida, e eu acho que a experiência de ser brasileiro é fantástica. Não é? Assim, eu acho que a gente deveria, inclusive, ter um treinozinho para ser brasileiro antes de passar por aqui. Né? Porque se fala, vai nascer na Suíça, tudo bem, pode ir lá, nasce lá e se vira. Vai nascer no Brasil? Não, espera aí. Aí você tem que treinar um pouco, porque o negócio não é simples. De fato, esse é um país para profissionais. Né? Mas tem algumas dicotomias que falam de uma mesma realidade. Eu fico pensando, né, nisso que eu disse sobre a atualidade possível da pintura e sobre o caráter político que essa manifestação possa ter. Em nenhum desses trabalhos vocês vão encontrar uma narrativa que sugira uma participação política explícita. Em nenhum desses trabalhos vocês vão encontrar esse tipo de informação. E, no entanto, talvez seja justamente isso, justamente aí que reside a potência desses trabalhos. Não é? O que eu posso dizer muito rapidamente é que são trabalhos que, na sua delicadeza e na sua potência, exigem de quem deles se aproxima um cuidado silencioso. Um cuidado silencioso. Essa relação que esses trabalhos estabelecem é um pouco como aquela que a literatura, que a experiência da leitura sugere. Não é? A experiência da leitura, e particularmente da poesia, eu acho que na poesia isso se explicita de maneira mais clara, mais forte, é uma experiência do indivíduo que busca nessa manifestação, pode não buscar, mas ele vai encontrar uma espécie de espelho,
uma espécie é um anteparo, um aparelho que, de alguma maneira, revela muito de nós. Não é? E, nesse sentido, ela desaliena, porque a gente tem aqui, a gente é a grata, né? Queria agradecer a presença do Sérgio Lucena, do James, que são artistas, são pintores. Eu não sei quantos de vocês também participam dessa aventura, né, de ser artista. E no fazer solitário do pintor, no seu ateliê, no fazer geralmente solitário, né, no fazer geralmente solitário nem sempre essa questão se apresenta, né, esse debate do indivíduo com o indivíduo, não é? Quem olha para uma pintura, quem se aproxima da pintura, como se aproxima da poesia, sempre o faz procurando um caminho para si mesmo. Não é? A pintura, a arte em geral, mas essas duas manifestações em particular, e eu já disse isso antes, eu peço a vocês desculpas se eu estou me repetindo, mas eu acho importante frisar essa minha convicção, que eu não sei se é partilhada por todos. Quem olha essa pintura, quem se aproxima dessa manifestação, é inquirido por ela. A pintura, a arte, a poesia, ela faz uma pergunta que a gente tenta responder. Nessa operação se estabelece um processo fundamental de afirmação da nossa subjetividade, da nossa pessoalidade, não é? A resposta que a gente dá à pergunta que a pintura ou a poesia coloca é sempre uma resposta a nós mesmos. Não é a pintura. É o que ela provoca, em nós e que nos demove de lugares em disputa. Porque essa mesma pessoa que tenta responder a pergunta que a poesia faz, tem a sua subjetividade disputada por um cotidiano cada vez mais brutalizante. Não é? As solicitações de um capitalismo com tão pouca qualidade como é o capitalismo brasileiro, um capitalismo que chega a ser anticapitalista, na sua grosseria senzalesca, ele embrutece, ele tem um condão de embrutecer, não é? Embrutece a ponto de alguém que deveria, pelo menos, zelar pelo decoro do cargo que ocupa, se ocupar, não é? Da pornografia mais barata, não é? E tem uma diferença fundamental entre o fenômeno erótico e a pornografia. A pornografia, ela é contra a vida. A pornografia é a coisificação do homem e da mulher. Ela coisifica. Tem a ver com tânatos, tem a ver com pulsão de morte. Não tem a ver com fenômeno erótico. Que o próprio nome diz, erotismo é ereção de vida, não apologia da morte. Mas, enfim, essas instâncias estatais, de hoje, elas estão em acordo com o ruído que nos envolve e que nos aparta de nós mesmos, não é? O carnaval é uma coisa extraordinária. Né? O carnaval é uma coisa extraordinária. A demonização da festa tem sempre a ver com a demonização de quem faz a festa. Não se demoniza
a festa que se promove regada a qualquer tipo de droga nas mansões de Higienópolis. Essa festa, ela é tida e havida como sofisticada e ilícita. A festa que a gente está ouvindo agora, essa sim é demonizada. Essa sim é demonizada. Pelo tanto que ela significa de fresta, de manutenção de uma subjetividade de um sujeito que é cotidianamente oprimido, né? E essa opressão, ela está em todo o caráter. Ela está no caráter sexual, intelectual, sensível. Então, eu não vejo, por paradoxal que seja, eu não distingo a qualidade do pensamento que essa festa evoca, ou pode evocar, daquela que o sujeito pode ter diante de uma pintura de caráter abstrato e supostamente erudita. Não é? A gente usa essa palavra erudição de uma maneira bastante equivocada, não é? Porque essa festa que está acontecendo, ela também tem um caráter erudito. Ela sedimenta uma tradição e ela é capaz de produzir pensamento. E me parece que o contrário de erudito é ignorante e não popular. Não é? Então, eu queria passar então a palavra para o André, porque senão eu fico aqui até o dia do juízo, até a volta do Cristo. Tudo bem se quiser continuar também, porque acho que tá. Eu não sei, mas eu fico aqui ouvindo e muitas coisas vão passando e pode continuar que a gente. Mas eu vou assim, aproveitar da fala do Claudinei, né? Por onde ele estava agora, essa questão da fresta que ele falou. Porque quando eu pensava nesse projeto, muitas vezes, acho que eu passei por essa ideia, sabe, por esse lugar. E enquanto o Claudinei estava falando, eu pensava muito também assim, aonde que está esse lugar da produção que a gente apresentou, que está aqui quando você está com o seu trabalho, né? Na minha vida nesse momento, assim. É um momento assim, bem diferente de quando a gente estava lá trabalhando agora, porque esse ano eu comecei assim, num emprego, num trabalho na prefeitura lá de Pinda, lá no interior, como professor de artes, né? Que lá assim nunca se cumpriu a lei que era a de ter professor de artes na escola, né? E apesar de todo esse movimento que está rolando aí para se querer excluir isso de vez, né? Lá, que era uma cidade que nunca teve, que tinha que até pagar multa por não cumprir a lei, agora começou a fazer o contrário do movimento geral, né? Mas eu estou nesse momento assim de olhar para essa realidade daquela escola pública com 30 alunos, crianças numa sala, e o que você faz, né, ali para conseguir chegar numa camada assim onde você consiga trazer à tona uma dimensão poética, assim, né? Quer dizer, que está o tempo todo ali. Quando a gente fala do carnaval, a criança também tem isso, né? Não precisa fazer nada para ela vivenciar isso, mas a gente conseguir chegar nisso, né? Acho que é um pouco esse o esforço do trabalho também, da pintura, que não é uma coisa imediata, assim, né? É uma relação imediatista, assim. Tem um tempo, eu acho. Acho que essa questão do tempo é muito importante, sabe? O tempo que é necessário para que o prazer ganhe espessura também, sabe? Isso que você falou da festa, eu concordo, assim, sabe? Disso que está acontecendo ali fora.
existe e passa por um sofrimento também, né? Eu acho que nessa festa, não só por essa opressão que tem por trás, né, do que isso tudo é um grito assim, mas assim, para você chegar nisso que você falou de encontrar a si mesmo, né? Isso não é tão assim só uma brincadeira. A criança também tem um sofrimento, sabe? Nesse mundo que a gente vive para ser criança, né? Eu vejo isso muito, principalmente numa escola pública, né? Que é um presídio, aquele negócio, na verdade. A própria arquitetura daquilo é um presídio, né? O que aquela criança fez para estar dentro de um presídio, né? Além de ter nascido, né? E a gente carrega isso, a gente também já passou por isso, né? Então, acho que é por isso que a gente pinta também, sabe? Acho que tem que fazer, desfazer tanta coisa ali para você, principalmente desfazer, né? Sabe? Para conseguir chegar nessa espessura, né? Acho que, não sei, cada um tem uma relação própria com o seu trabalho, né? Sei que tem muitos artistas aqui, o Odinei falou, o André Ricardo também, valeu a presença. Bom, deixa eu passar um pouco, aí a gente vai falando mais. Deixa eu falar espontaneamente agora, quando dá alguma coisa assim, né? Eu acho que, para mim, assim, ficou muito marcado nesse projeto essa coisa da experiência, né? A importância da experiência coletiva. Eu acho que, para quem conhece um pouco o meu trabalho, sabe que eu prestimo muito esse tipo de ação. Acho que a gente tem isso, né, de estar sozinho, de estar ali com seus próprios fantasmas, suas próprias brincadeiras, mas você, quando está com outra pessoa, com outras pessoas, com problemas que você tem que resolver junto, no próprio trabalho mesmo, acho que tem um crescimento muito grande. E, para mim, essa foi minha formação, né? Tá com as pessoas. O André eu já conheço também há algum tempo, a gente se conheceu ele fazendo, achei muito interessante que ele fazia as próprias tintas, e essa autonomia, né, que eu acho que ele mantém em tudo, assim, no trabalho, que é, inclusive, estar morando hoje no interior, ter essa coragem de estar fazendo o trabalho que ele faz lá, uma produção enorme, muito grandiosa, né? E está também revelando, está lá olhando para tudo isso, porque a gente fica achando que né, as coisas acontecem aqui quando a gente está aqui, né? Acho que eu tive a experiência de morar no interior. Inclusive, eu estou nesse projeto porque ele achou que eu era de fartura. E, por sorte, você tinha esse engano, e muita gente acha, porque eu morei um tempo em fartura, mas eu sou de São Paulo. Mas eu tenho esse ingrediente, meus pais são paranaenses, tudo, né? Você tem essa roça muito presente em mim. E eu acho que esse acolhimento que tem o interior, né, do próprio trabalho, a gente ter a oportunidade de ficar ali, num espaço, no vídeo, acho que dá para perceber que tem uma introspecção. A gente estava tudo junto lá, mas tinha uma introspecção, porque era um entendimento muito grande do que é esse fazer, né, da dificuldade que é esse fazer junto, fazer sozinho. A gente estava sozinho junto ali, né? Então, todo mundo, né, acho que essa troca, a Mari sempre falava para mim também, ela começou a pintar, ela fazia gravura. Acho que está fazendo umas pinturas maravilhosas aí depois do projeto, porque, né, primeiro ver o André pintando, acho que só de ver o vídeo já dá vontade de pintar, né? Qualquer um que não pinta. Imagina a gente ficar presenciando, né, essa erupção que é quando o André começa a pintar mesmo, que é uma performance, é uma coisa muito séria, muito forte, muito corporal, muito física, né? Acho que é por isso também que me inspirou a estar fazendo uma coisa mais corporal, mais entregue, assim, grande. E, com relação a essa questão dos tamanhos, também do formato do trabalho, a gente foi lá no museu de Pindamonhangaba, e o cara falou, primeiro é no menor, né? Ele falou, tem também ali um museu, se vocês quiserem expor. O museu, André, museu, nossa. Aí a caipira de São Paulo, né, que a gente deslumbra quando eu falo aqui que estava expondo no museu tal, mostro a foto, as pessoas acham muito incrível, porque a gente está tão distanciado desses bens comuns,
né, que são nossos, né, que é tipo o museu, a escola, né, a gente está falando de todos os espaços que são estranhos a nós, né, espaços públicos, o interior, né, está dentro de nós. Aí eu fui nesse museu, aquele pé direito enorme, aquelas paredes. Tem essa sala também, se vocês quiserem. Também tem aquela ali, né, André? Aquela ali que dá para a Serra da Mantiqueira, com todas aquelas janelas que dá para a Serra da Mantiqueira, né? Então, daí eu falei, vou ter a oportunidade de fazer um trabalho do tamanho que eu gostaria de fazer, né? Então, fiz um trabalho de 4 metros. E eu acho que para fazer isso precisa ter todo esse acolhimento que esse lugar teve, né? Que era essa recepção do espaço, dessas vivências todas no material, né? De um lugar que não é um lugar físico só, mas é esse lugar poético que eu acho que esse grupo permitiu, porque na verdade a gente estava bem solto, a gente nem sabia que essa imersão por exemplo, Santo Antônio ia ser tão importante para o projeto. A gente falou, tem lá uma coisa, a gente pode produzir algumas coisas lá, e isso tomou uma dimensão muito maior do que a gente imaginava. O André falava, se você quiser também expõe isso, se quiser pôr aquilo, a gente pode fazer. Né? A Mari, mas eu tinha falado que é por gravura, mas eu estou pensando em pintar, pinta, Mari. Eu tinha uma liberdade, vamos fazer, porque a gente, essa sede de fazer a gente tinha. Então, depois a gente recorta, né? Acho que a gente deu um trabalho para o curador, né? Mas, por sorte, a gente tinha, né, também esse acolhimento, né, do Claudinei, né, de entender, de conhecer nosso trabalho há algum tempo, entender um pouco esses processos, né, olhar para a pintura, porque eu acho que é difícil também a gente encontrar esses olhares mesmo, né? Acho que quem pinta sabe disso, de pessoas que conseguem olhar e falar, né, olhar para a nossa pintura de verdade, saber ali reconhecer as nuances das cores, os movimentos, dos gestos, se emocionar com aquilo, entrar dentro da pintura, ter um diálogo que acrescente, né? Eu acho que, na verdade, a gente, quando se reuniu, a gente estava muito em busca disso também, né? Né? De poder se aprofundar, de pesquisar, de crescer com esse trabalho. Né? Então, para mim, assim, e essas idas ao interior, de expor lá, por exemplo, a gente ficava assim, nossa, vou expor lá em Pindamonhangaba, né? Como vai ser? Foi tão lindo, foi tanta gente legal, a gente estava tão feliz. Né? A gente fica achando que as coisas, né, muito provinciano de São Paulo, a gente às vezes fica muito condicionado a achar que os circuitos, as coisas acontecem aqui. Né? Foi assim muito especial, todas as aberturas foram pessoas incríveis nas aberturas, gente que tinha esse diálogo com a pintura, talvez por serem pessoas que estão no interior com esse ritmo mais lento, tinham mais tempo para essa pintura, tinham mais conversa, mais interesse, né? Tinha, né, uma tranquilidade também, porque não acontecem 389 coisas num quarteirão como, né, aqui a gente fica muito até perdido, né, de tanta oportunidade, né, cultural. E então lá eram acontecimentos, né, nossas exposições eram acontecimentos muito especiais que geraram muitos frutos, muitos diálogos, muito aprendizado, assim. Eu acho que para mim, especialmente, foi um marco no meu trabalho. Assim, acho que eu rompi com várias coisas que eu tinha assim vontade de fazer, dessa coisa de fazer um trabalho maior, tudo, fazer coisa com extensor, experimentar, não saber se aquilo vai entrar na exposição, se não vai, né? A gente ter essa liberdade infantil de novo, né? Daquela coisa primordial quando você começa a fazer um trabalho de arte, aquele prazer, né? Que a gente teve o tempo necessário para ganhar espessura, né? Eu acho que foi o que aconteceu. E a gente aproveitou um projeto, na verdade, para adensar de espessura nele, porque projeto a gente poderia até fazer com o trabalho que a gente já tinha, né? A gente optou por adensar a experiência nesse processo. Eu acho que é isso que eu tinha que falar. Mari... não, você me colocou nesse enrascado, agora você também. Eu vou falar um pouco do tanto que foi enriquecedor para mim o projeto. Tanto que
trabalhar com o André e com a Biba não mudaram, assim, mas o tanto que me acrescentaram. O André, eu tenho, às vezes, uma relação de amor e ódio assim, com o trabalho dele, porque é um trabalho muito difícil, e o André é um cara muito corajoso, eu acho. O trabalho dele requer seu olho. Cada vez que eu volto, eu falo, ai, que sacana que é ele, porque é um trabalho difícil, e eu acho assim, o André ter um trabalho não figurativo no interior é muito difícil. E uma das exposições que a gente fez em Pinda é um prédio histórico, com retratos do Dom Pedro. E aquele contraste foi... nossa, foi muito bonita, assim, a exposição. Você vê um quadro todo primoroso, retratando uma pessoa histórica, e um quadro totalmente essencial, assim, buscando essência sem ter a imagem. E com a Biba também, eu conheci a Biba na Casa de Tijolo, em 2014, de uma residência que eu fui fazer lá. A Biba tem uma facilidade de que tudo vira matéria para o trabalho, tudo é suporte para o trabalho. Se chover, a chuva caiu. Se tem galho, pedra, aquilo incorpora no material. É uma necessidade de produzir, de buscar a beleza do objeto e das coisas. Rasgou o papel, não, rasgou, tudo vira material. E eu trabalhava com gravura e metal, num ateliê. Talvez eu buscasse mais uma virtuosidade, às vezes, das coisas. Olhava o trabalho do Rembrandt, Tempo de Ácido. Achava que o trabalho tinha que partir daí, assim. E eu fiz uma desconstrução grande em mim. Não deixei de ser figurativa, assim, mas busco cada vez mais assim buscar o essencial. Não sei quantos anos nessa vida eu vou conseguir fazer isso, mas me deu uma soltura, assim, uma vontade de buscar a verdade. A relação que eu criei com o trabalho foi muito mais prazerosa, muito mais tentando buscar a essência do que tentando buscar o resultado final. E uma outra coisa assim que eu acho importante falar, eu moro no interior, moro em Taubaté. A exposição passou pela minha cidade, passou por Pinda, e a relação, eu venho às vezes em exposição aqui, vejo assim a montagem, o cuidado que eles têm com algumas coisas na parte expositiva. A gente tem espaços maravilhosos lá, mas eu acho que tem uma certa não fechado, assim, uma certa coisa de medo de colocar um novo, de que não seja uma coisa no cavalete, no formato. Não, vai estragar a parede. Ué, mas aqui não é um espaço. Então, vamos pensar num jeito de colocar. Mas isso não dá para colocar. A gente tem cavalete. Todo lugar que a gente chegava, eles não, aqui eles só colocaram aqui. A gente, os trabalhos da Biba eram imensos, assim, eles pensando no suporte. E eu acho que foi uma coisa nova para o museu, as pessoas indo lá e não vendo um trabalho em cavalete. E a preocupação também do próprio gestor, não da gente ocupar várias salas, né? E talvez 2 trabalhos em uma sala e o vazio comunicasse melhor, daquele negócio do ter que fazer, ter que mostrar o serviço, né? Está tendo uma exposição e a gente ocupou 5 salas, tem lá em cima, você lembra? Para mim, soou como uma coisa de mostrar trabalho, assim, né? Mas eu acho que foi uma coisa assim bem. A gente fez no museu e ocupou o saguão de uma prefeitura, assim. Eu acho que foi interessante a relação que a gente teve, assim, que a mulher falava, não, aí não pode fazer, essa porta não pode abrir.
era um espaço expositivo, mas não era criado. Talvez outras coisas sejam mais importantes. Cria um espaço expositivo porque precisa de um espaço expositivo ali, mas não dão condição para o artista colocar aquilo, né? Você é sujeito a adaptar o seu trabalho a um espaço. Eu acho que é só. Foi muito importante para mim. Eu acho que a Tarsila também, a fotografia da Tarsila, o olhar da Tarsila para o projeto, assim, como você vai dando uma dimensão para você, fala, nossa, é engraçado alguém retratar, né, assim, alguma coisa do seu processo e você vê alguém participando daquilo com outro olhar. Para mim foi muito importante esse projeto. Acho que eu estava ali de observadora, né, do projeto. Foi legal, assim, porque, bom, eu conheço eles e foi muito bom estar junto ali, podendo estar observando mesmo o processo criativo, sem interferir, sem nada, assim. Eu estava ali muito... Eu tentava ficar invisível, assim, sabe? e deixar com que fosse o mais assim, natural possível e registrar o que surgisse a partir dali, assim. Para mim foi muito gratificante estar junto com eles, porque eles são artistas incríveis e foi uma boa experiência e eu acho que passa. Tá, por que comigo? Não, e o Claudinei também, o olhar do Claudinei. Eu nunca tinha trabalhado com um curador. Assim, o meu curador foi era uma pessoa que dividia ateliê comigo, uma pessoa que eu não conheço, fazendo texto sobre o meu trabalho, tanto também o que foi importante para mim. Assim, tem coisas que o olhar do outro é muito importante. Assim, gostei muito. Não sei porque esse negócio veio da minha mão de novo, mas eu acho que talvez alguns de vocês tenham alguma pergunta para fazer. Tudo bem? Né? Oi, sou James. Eu queria saber esse diálogo que vocês tinham com as pessoas da cidade, né? Porque eu acho que o próprio artista tem um jeito de ver as coisas, mas as pessoas também que não conhecem tão bem a arte, os artistas, né? Como que foi esse diálogo com as pessoas? Vocês ficavam surpreendidos com as respostas das pessoas? Como que esse diálogo foi para vocês? Bom, legal isso. Algumas coisas que eu estava pensando justamente passam por aí, né? Quando a Bíblia estava falando do museu, da cidade, né? Onde passou, porque para muitas pessoas assim no interior isso não tem não é um hábito, não existem coisas acontecendo ali que de alguma maneira elas estejam ou habituadas ou familiarizadas, sabe? Ou para elas às vezes não tem até uma coisa de não saber como se comportar, né? Com relação a isso, né? Isso já assim tem até uma certa insegurança também que acontece, mas uma das talvez motivações para fazer justamente, além de ser o lugar onde a gente estava morando e queria assim, de alguma maneira estabelecer uma relação com o lugar a partir do que a gente faz, né? Do que eu faço, assim, era justamente esse olhar assim dessas pessoas para quem aquilo não tem já uma familiaridade, sabe? Ou aquilo para elas não tem uma referência, assim, né? Ali, por exemplo, aqui
eu imagino, assim, estou imaginando aqui um pouco, por exemplo, em São Paulo, bem ou mal, você tem um MASP, sabe? As pessoas alguma vez já passaram por ali e em algum momento já falaram sobre isso, né? Não sei se é tanto assim também, mas eu penso assim, voltando um pouco, né, também à questão de ter ido produzir os trabalhos, né, ali. Eu acho que eu, no começo, assim, também tinha uma ideia muito vaga do que podia gerar, ir para aquele lugar, né, produzir. Tudo voltando um pouco no começo, assim, também era muito uma interrogação, sabe, assim. Eu não tinha assim já uma intenção clara, né, digamos assim, e nem tinha muita perspectiva de como o público dali ia lidar com aquilo, né? Como que os lugares onde a gente já tinha uma carta de intenção de receber as exposições também iam lidar com essa produção, né, naquele lugar. Como o próprio Claudinei falou, assim, os lugares também foram afetados por isso, quer dizer, até desde no sentido de criar uma estrutura para poder mostrar o trabalho, sabe? Um pouco acho que a Mari falou assim, não pode colocar né? Não tinha, por exemplo, uma estrutura onde você vai colocar mesmo, sabe? Você não, Ao mesmo tempo, talvez até como a Mari comentou, dessa relação de amor e ódio, né? Assim, eu, até por ser assim, muitas vezes eu tenho uma dificuldade de lidar, às vezes, sabe, com algumas burocracias e até com essa dificuldade, a insegurança dessas pessoas, sabe, de não saberem como se colocar com relação àquilo, sabe, assim, e às vezes eu chegar muito assim e a pessoa se sentia assim, tipo, né, até às vezes um pouco confrontada, sabe, de uma maneira talvez muito direta, assim, né? Mas eu acho que aconteceram, por exemplo, oficinas dentro das exposições que a gente levou escolas públicas, né, ali. E aí a gente vê que tem, por outro lado, nesse universo do interior, por ser um olhar mais, não sei se a palavra é essa, mais virgem, sei lá, menos, né, já que não aprendeu tanto digamos assim, se armar, sabe, para não mostrar às vezes o quanto você não entende nada, sabe, assim. Eu acho que é bem legal, sabe, porque a criança vai lá e se relaciona daquilo de uma maneira assim que eu acho até mais interessante, assim, né? Às vezes ela coloca coisas, observa coisas e fala daquilo de uma maneira mais espontânea, sabe? Mais assim, né? E eu senti isso, assim, que a relação com esse público foi bacana justamente porque eles não têm referências, não têm muita coisa, mas não era uma coisa assim que não entendiam, sabe? Ou quando não entendiam a gente conversava e eles já logo se apropriavam de alguma maneira daquilo, que era uma maneira deles, assim, e estava tudo certo, entendeu? Eu achei isso muito, muito bacana, assim, né? Porque ver que esses trabalhos comunicam, entendeu? Com as pessoas, né? Desde coisas dessa materialidade de uma pintura que a criança já vai logo lá e quer pôr a mão, né? E eu falava, não, e ali não tinha tanto essa coisa dos, sabe, de pessoas ali no museu, sabe, com aquela roupa assim, para qualquer pessoa que passar da faixa, não. Então, ninguém sabia muito como lidar, e eu falava, não, pode você pôr a mão. Pessoal aqui gostou muito do teu trabalho, não sei o que e tal. Eu falo para eles que eu pinto também,
Alô? Você falou que apresentou um projeto. PROAC, é isso? É um programa federal. Eu queria entender melhor como foi essa... Hã? Não, o processo, como veio, como se realizou esse projeto, né? Então, foi uma abertura de edital, foi sei lá o quê, e em que âmbito foi isso? E eu queria que você falasse mais sobre como que esse projeto foi possível, porque, só completando, é muito para a gente. Eu não sou do circuito de arte, não tenho nada a ver com isso. Somos seguidores antigos da Biba, né? Por várias circunstâncias assim. Mas eu acho que esses acontecimentos para a gente são um respiro mesmo, sabe? Eu acredito que esse é o lugar da resistência atualmente. Acredito nisso. Então, saber que é possível. Sabe? Para mim, vocês estão falando de outro planeta. Tudo que foi possível nesse momento. Assim. Eu sinto como se eu estivesse mesmo fazendo uma viagem para outro lugar. Então, saber que é possível e que depende, às vezes, de uma iniciativa... Eu não sei se foi tua, entendeu? Ou se foi de um grupo. Então, eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque acho que é muito bom as pessoas saberem que é possível. É legal, a gente às vezes vai falando e não tem essa dimensão, por exemplo. Assim, então, esse PROAC é um programa do governo do Estado, né? É do Estado. Todo ano eles abrem editais, né? Para várias linguagens. Então, tem para pessoas apresentarem projetos de audiovisual, de artes plásticas, né? De teatro, de dança e tudo mais. E aí você escreve um projeto, manda, e eles selecionam um número X, acho que eram 15, né, naquela vez. E já não é a primeira vez que eu fiz esse projeto, e com o tempo... Porque, assim, um pouco é legal isso que você está falando, porque nesse momento, assim, isso a gente talvez olhe para um cenário assim, onde parece que tudo acabou, assim, né? Mas apesar de que isso está muito forte mesmo, ainda continuam acontecendo essas coisas, né? Apesar que esse projeto aconteceu um pouco antes, né? Mas ainda, provavelmente, assim, muita coisa está mudando agora, né? Cortes, coisas que dificultam um pouco, mas a coisa vai caminhando, né? Infelizmente também isso, quer dizer, acredito, né? E tenho certeza que isso também passa, né? Daqui a pouco. Pelo menos da maneira como está, né? Então, isso tem todo ano, esse edital. Enfim, todo mundo do meio, assim, artístico, escreve projetos, porque é uma maneira de você conseguir, justamente como você falou, né? Ter um aporte assim, material para poder realizar essas coisas. Então, quando eu comecei a escrever o projeto, partiu, na verdade, assim, realmente, da minha iniciativa, né? Eu escrevi o projeto, apresentei para eles a ideia que eu estou pensando nisso aqui, eu queria saber se vocês querem também participar juntos, né? E todo mundo super topou, assim, e tal. Aí a gente assinou juntos o projeto, mandou, e legal que foi selecionado, né? Foi um dos selecionados, que é o estado inteiro concorre e tal. E tem dentro da proposta desse edital justamente que isso vá também para o interior, né? Então, como eu estava lá, eu assim, falei, tem tudo a ver escrever esse projeto para esse edital, né? Também. Agora, quando eu escrevi o projeto, pensei nas pessoas, a gente foi conversando, né? Eu tinha uma intuição assim desse potencial dessas pessoas, dessa vontade de fazer, né? E que sempre, na verdade, assim, agora as coisas estão dessa forma, mas sempre teve, né? A própria Casa de Tijolo, a própria maneira como, acho que isso que está acontecendo agora é um reflexo um pouco de como na sociedade, né?
as pessoas assim estão muito ligadas nessa coisa do poder, né, do dinheiro, mesma coisa da casa do tijolo, né, como conseguir viabilizar aquilo e tal. Isso a gente sempre está nessa luta, assim, de alguma forma. E eu, assim, sentia, não, acho que o que tem é uma vontade de fazer. Então, vamos escrever esse projeto. Se rolar, assim, eu não sei o que vai acontecer, mas assim, o que eu tinha era esse sentimento de uma potência que precisa se pôr em ato, né? E realizar. E eu acho que muito legal foi quando a gente começou a conversar e surgiu essa ideia, não, vamos fazer trabalhos depois que já tinha sido selecionado, então, beleza, tem a grana, vamos... Agora, como é que a gente vai fazer, né? Então, assim, todo mundo já tinha uma produção legal acontecendo, podia simplesmente pegar e já fazer, né, com isso. Mas não, vamos então investir em materiais, né? Fazer trabalhos novos também. E como que se juntar também para fazer isso, né? Que também não era necessariamente uma coisa que já estava dada, assim, né? Foi uma ideia que surgiu. Não, a gente optou por isso, né? De agir dessa forma, né? Foi muito bacana porque saíram trabalhos que não teriam saído se não fosse nesse momento. No caso da Biba, da dimensão dos trabalhos, no caso da Mariana, assim, também a pintura começou a fluir, né, no seu trabalho, assim. Você voltava mais na gravura. Agora, eu queria falar, assim, acho que tinha muita coisa, né? São muitos elementos, muita coisa, até para conseguir chegar num projeto, apresentar uma coisa assim que tem uma clareza, porque tem toda uma formalidade de como você colocar, e quem vai ler aquilo para aprovar aquilo tem que conseguir ler, entender o que você quer fazer, né? Assim, conseguir de toda, né, essa nuvem gigantesca assim de coisas, né, de ideias, de pensar no trabalho de cada um, assim. Aí você apresentou um projeto. Eu acho que tinha uma coisa interessante, que era justamente, sabe, de um público, um lugar para onde você quer levar isso, e acho que isso foi um pouco o que trouxe para uma coisa objetiva, assim, sabe? Pensar nos espaços, nos lugares, na comunidade que tem ali. E aí ir para aquele lugar, trabalhar, né? Eu acho que tem uma coisa também que afeta a gente, o artista também, né? Que você vai captando muito daquilo ali e tudo que você já traz, né, com você também. Então, pela questão da gravura, ou o que o Claudinei falou muito da questão da pintura, né? Eu não sei dizer exatamente, mas teve algum momento da sua fala ali que você colocou a questão da pintura de alguma forma ali, e que me leva também para o que a Mari falou dos tempos, do ácido, sabe, do processo. Eu acho que é um diálogo não só com o lugar, com também a natureza, né? Eu acho que o controle, às vezes, né, quando você está dentro de um ateliê, você tem o controle daquilo, o tempo, você tem uma coisa bem mais solitária, e quando você vai a campo, né, com a chuva, com o tempo, com o outro produzindo do teu lado, você vai desconstruindo tudo isso, né, aquelas verdades que você tinha ali. Não é assim, agora eu paro, tomo um café, volto lá. Não, é o tempo acontecendo e tudo vai cabendo dentro do trabalho. Eu acho que chega uma hora que a vida está acontecendo, né? Você não pode... Eu paro aqui, organizo isso para eu produzir. Você tem que deixar as coisas se incorporarem ao seu trabalho também. Perdeu, acho que... Para mim, o interessante foi eu não ter tanto controle
no que eu quero chegar, no que se ficou bom, não ficou. É claro que eu acho que eu tenho um certo direcionamento ali a hora que eu começo, mas é de deixar, de deixando o que aconteceu. Não tem ruim, não tem bom, assim, sabe? Não tem. Acho que para mim foi importante essa parte. É muito isso, quando rola um projeto, quer dizer, a gente se conhece, né? Cada um estava num momento, assim, a gente já tinha colaborado na Casa de Tijolo, a Mari também, né? Passou para a Casa de Tijolo, mas cada um estava meio que no seu mundo ali, trabalhando. Então, quando acontece de ser selecionado, de um projeto é um momento desse que cada um está no seu mundinho e ir para o mundo com o seu trabalho, né? E essa se afetar, né? Assim, continuar fazendo o que você já faz, então é preferível nem fazer uma coisa coletiva, né? Fica cada um na sua, assim, eu acho que daí não tem uma cara de não vira um projeto, né? Assim, não vira uma... Vou continuar fazendo o que eu faço, passando por isso, mas isso não vai me afetar. Acho que o outro artista produzindo do teu lado te afeta muito, é diferente do que eu conversar com o André, do que a produção do outro artista afeta muito, eu acho. Acho que a gente, assim, fazendo o trabalho, acho que fica também um convite para vocês, quando a gente fizer a exposição, e ver, porque eu acho que... Eu acho que... Tudo bom? Eu acho que... Né, a gente falar é importante, acho que se alguém tiver mais alguma dúvida, né? Mas eu acho que o que está sendo falado é o trabalho, assim, né? Eu acho que nosso esforço maior mesmo, né, até nesse lugar da resistência, né, se conhecendo um pouco da nossa história. Está falando bastante da Casa de Tijolo, que foi um espaço que a gente teve coletivo, começou eu e o André, mas eu e o André Tarsila, a Mari passou por lá, o Liz, várias outras pessoas, ou de muitos outros artistas, e que a gente já tinha nesse lugar, nesse espaço de fazer coisas juntos, se esforçar para colocar o trabalho dentro do que a gente conseguia, dos lugares que a gente conseguia, né? Criar outros lugares, criar outros espaços na nossas subjetividades também. E eu acho que o trabalho ele fala mais, e o nosso esforço maior, na verdade, é de fazer isso acontecer, que eu acho que é difícil. Um artista, conheço o André há bastante tempo, sou fã do trabalho dele, e eu vejo o trabalho do André, né, como esse grande do jeito que né, tão profundo, tão interessante. Acho que nas palavras, né, nem contentam, né, o que é o trabalho. Né? E a gente precisa fazer esse esforço para colocar, para mostrar. Eu acho que eu acho que a gente tem que fazer também, além de produzir hoje isso, né? Fazer esses encontros, fazer essas aberturas, né? Se relacionar de formas que a gente consegue chegar nas pessoas que criam, que dão para a gente ali, né? Também um alimento para nossas relações com, né? Com olhar, né? Então a gente, né, precisa do olhar de vocês, das pessoas, né? A gente trabalha para isso, né? Para chegar naquela pessoa lá de Pindamonhangaba, né? Aquela pessoa que às vezes chega para a gente que a gente nem imaginava, que tem esse olhar virgem ainda, às vezes muito melhor mesmo, e fala: nossa, seu trabalho me tocou muito. Ou então, hoje eu estou fazendo uma coisa completamente diferente, me manda foto, às vezes, olha, eu também resolvi fazer uma pintura assim, ou, né, que você abre outras relações. E eu acho que a gente, cada vez mais, eu acho que nesse momento, principalmente, tem que abrir, né, se despir mesmo desses preconceitos do que é esse olhar, né, olhar que às vezes está cegado, inclusive pela informação. Então, né, a gente está em busca desse olhar puro mesmo, desse olhar que comunica, desse olhar que indaga, não digo que não entende, do olhar que não entende, do olhar que não quer ver, do olhar que não gosta também, né? É essa variedade que... Acho que quer falar alguma coisa? Oi. Então, eu acho que para mim, acho que já está legal a minha parte.
Não sei vocês. Claudina, quer finalizar aí alguma coisa para nós? Ganhei uma puta grana, eu vou ter que falar. Sai daí. Alguém mais quer falar? Você quer? Sai daí. Você falou de que a atitude era de que naqueles museus, naqueles espaços expositivos, tinha que se respeitar a porta, as paredes não podiam ser danificadas, quer dizer, a exposição não podia interferir com aquilo que estava ali engessado e até de certa forma estéril, né? Eu não sei o quanto vocês subverteram dessa atitude, conseguiram abrir aquela porta, conseguiram bater um prego numa parede, conseguiram pintar, rabiscar não sei aonde, né? Porque a obra de vocês, para ser exposta, tinha que depois, para ser condicionada ali, talvez fazer com que também o espaço fosse um tanto destruído, né? nessa visão, mas eu não sei o quanto vocês subverteram, mas isso me fez lembrar de uma coisa que não é no interior, não é lá em Pinda, não sei o que, mas é num país culturalmente muito avançado, que eu não sei qual é, mas é na Europa. Mas ele vai lembrar dessa referência, em que alguns grupos de pichadores brasileiros foram convidados para então, talvez seja famoso, não sei, mas isso me impressionou bastante. Achei muito exemplar isso, né? E não era Pinda, era Alemanha. E o grupo... Então, pichadores, não grafiteiros, né? E, bom, essa é uma distinção que eu faço um pouco sem muito conhecer essa questão, mas eram pichadores. E eles foram levados, esse grupo brasileiro, num espaço para poder realizar a sua obra. E tinha lá um monte de madeirite, para eles picharem os madeirites. E eles, muito nobremente, arrancaram tudo daquilo, pelo menos tentaram, não sei até onde foram, e foram fazer o picho nas paredes, né? Então... Era as paredes de uma igreja antiga, coisa. E eles picharam, e aí teve consequências, né? Porque os caras não admitiram, então foi bem complicado. Teve gente presa, que foi... Certo. Não, mas... Isso... Na abertura a gente queria beber, e parece que daí na última hora, não sei quem veio um comunicado que não pode beber. A gente, não pode beber, guardando, daqui a pouco estava assim, a gente arrumando jeitos de fazer o nosso máximo, né, na abertura que a gente conseguiu. A gente não sabia, tomando assim. Uma hora a gente pensou assim, não era nem para a gente expor, mas era pela potência daquele... Pela potência que o lugar tinha, é um super museu de 2 andares, né, com mirante, com um monte de coisas que talvez aqui eram algumas coisas históricas pintadas na parede que contrataram alguém para retratar. Então, assim, eles vão minando com um monte de coisa as salas, que talvez a população, se tivessem atividades ou exposições passando lá, as pessoas frequentariam mais, porque elas já viram aquela pintura, elas já viram até no caderno de história, porque eles contratam um pintor para reproduzir uma gravura do Debré histórica que Dom Pedro passou. Então, que o museu, às vezes, é um espaço pode ter aquilo também, mas mais dinâmico, né? Que pode abrigar outras coisas, até o que a população está fazendo também, né? Bom, vai ser minha última fala. Tem uma questão importante nisso que você colocou, que diz respeito, e que nisso que os meninos colocaram, que diz respeito a uma certa sensibilidade colonialista. Essa sensibilidade colonialista, ela está presente nos lugares mais incríveis, mais inusitados que você possa imaginar. Não é? Até o bairro do Jardim Brasil, o time do Jardim Brasil, quando vai jogar contra o time do Jardim Japão, se colocam numa posição diferente. Não é? E no caso de São Paulo, dos artistas e do aparato intelectual que existe em São Paulo, isso é muito marcado. Isso é histórico. Não é? Desde a Semana de Arte Moderna, que antes
é anterior à Semana de Arte Moderna, mas na Semana de Arte Moderna isso fica explícito, né? Quer dizer, o modernismo brasileiro é devedor do grupo de intelectuais e artistas de São Paulo que elaboram essa sensibilidade a partir das informações colhidas regionalmente. É a cidade, é o ambiente cultural de São Paulo que vai sugerir uma sensibilidade moderna para o Brasil. Não é? Há uns anos atrás, eu tive uma experiência assaz curiosa. Eu fui falar, foi uma efeméride, né, celebrando não sei quantos anos da Semana de 22. Né, centenário da Semana de 22, alguma coisa assim, acho que foi em 2012, uma parada assim. E eu fui fazer isso no Rio de Janeiro. Não é? Então, é quase um vexame. Um professor de São Paulo falando para o Rio de Janeiro sobre a Semana de Arte Moderna, que não considerou o modernismo que existia no Rio anteriormente ao de São Paulo. Não é? Você tem, de pintura, poesia, o que nós chamamos de modernismo, no Rio de Janeiro, precedeu São Paulo. A sensibilidade moderna estava muito mais presente no Rio, que, no fim das contas, era uma cidade mais cosmopolita, e o modernismo, da maneira como nós o entendemos, não pode prescindir de urbanidade. O Rio era uma cidade mais urbana que São Paulo. Seria natural supor que o modernismo que a gente consagra surgisse no Rio de Janeiro. E, de fato, surgiu. Se você pega um poeta como Noel Rosa, não é? Noel Rosa, né? Vamos atribuir a Noel Rosa a qualidade de poeta. Não é? Esse poeta, ele atuava de uma maneira muito mais... ele tinha uma atividade muito mais caudalosa do que os poetas que são canônicos do modernismo de São Paulo, Menotti Del Picchia, até mesmo o Mário e o Oswald de Andrade. O Noel Rosa, ele tem um samba, eu acho que esse samba puta merda, esse samba é de 20, por aí, que chama Futurismo, não é? E ele satiriza o futurismo na letra. O movimento futurista é satirizado na letra do samba. Ele atribui a um determinado personagem um comportamento absolutamente esdrúxulo, e no versinho ele diz assim: é futurismo, meu filho, é futurismo. Não é? É o Chiquita Bacana, sabe, falando do existencialismo a partir de um lugar absolutamente... de um lugar que não é consagrado pelas academias. E, não sendo consagrado pelas academias de São Paulo, passam a ser invalidados como pré-modernos ou folclóricos ou populares, as peças que a gente quiser inventar para desclassificar intelectualmente um partido artístico ou poético. Muito dessa visão está na USP. Muito dessa visão está na USP. As academias, a USP, onde eu, inclusive, conheci o mestre Yasuda, me deu um trabalho desgraçado, porque eu era RD, né, representante discente, e o Yasuda, ele bom, eu deixo para ela. Eu ia entregar ao professor. Não. Então, sabe o Yasuda? O Yasuda, o Yasuda já era o Yasuda, não é? Quando ele estava lá na USP. Não é? Então, ele tinha um ritmo de trabalho que era de um profissional. E os companheiros acadêmicos, né, nós estávamos aprendendo a trabalhar profissionalmente, né? E nem sempre era simples, né? Fala, pô, você chega, o Yasuda está no ateliê, você sai, o Yasuda está no ateliê.
Sabe, você vai almoçar e a Suda está no ateliê, você volta, o cara está no ateliê. Começa a criar uma situação, não é? Mas que era uma situação que informava sobre uma vontade que já estava sedimentada de fazer pintura. O que estou querendo dizer com isso, gente, é que esses artistas, quando vão para o interior, às vezes a gente vai com uma sensibilidade colonialista. Sabe? Você fala assim, mas como é que o sujeito apreende a obra? Como é que o sujeito sente a obra? Ele sente do mesmo jeito que o sujeito aqui da capital. Porque não existe cultura artística nas nossas escolas. A educação artística é uma balela, enfim, é um arremedo daquilo que poderia ser. Não é? E quando eu falo de educação artística, eu estou falando de educação para a arte, não de educação pela arte. Educação pela arte é aquela que você acessa nas exposições, nos museus, nas casas de concerto, nos terreiros de candomblé, nos ilês de candomblé, nos terreiros de umbanda. Você acessa educação pela arte, vendo o músico executando, vendo o poeta cantando. Essa educação que é acessada a partir desse lugar. A educação para a arte é uma atribuição que, desde os tempos do Getúlio Vargas, que o Brasil começa meio por aí, não é? Esse Brasil que estão tentando desmontar, é o Brasil de Getúlio Vargas, tem essa sugestão de que você pode preparar as pessoas para a arte. Para a arte. É como letrar. Não é? Ninguém lê Drummond se for analfabeto. É simples assim. Não é? Por que a gente imagina que o sujeito vai ter uma experiência de Volpe a partir de um lugar que é o do analfabetismo visual? Não é? E o convite para esse analfabetismo visual, ele tá posto no cotidiano, não é? E cada vez mais, nos aparatos televisivos, nos aparatos virtuais, nos dispositivos virtuais. Não é? Essa capacidade de olhar e enxergar está sendo contaminada. Aí a gente leva o trabalho para o interior e, às vezes, com uma perspectiva, não foi o caso desse grupo, é isso que eu gostaria de realçar, não é? Que esse grupo ele tem, inclusive, um caráter ecológico, no sentido de dialogar com aquele entorno e se deixar contaminar por ele. Né? Essa história que a Mari contou, do galho que cai e de que é incorporado, ele também está presente no trabalho da Mari Ardito. Porque você tem uma carga de informações que não é desprezível e, por não desprezível, dificilmente você abre mão dela ou deixa que essa carga de informação seja contaminada por outra. E esses artistas, definição de arte é sempre uma porcaria. Né? Assim, é igual a definição de amor. Né? O que é o amor? Né? Isso aí é a pergunta que não deve ser feita. Né? O que é a arte? Né? Assim, pergunta que não deve ser feita. E mais um baiano extraordinário, Glauber Rocha, porque absolutamente maluco, resolveu responder essa pergunta. Não é? E ele responde assim: arte é, sobretudo, coragem. Sabe? E eu não consigo me descolar disso, principalmente porque vem de Glauber Rocha. Ele não é conselheiro matrimonial solteiro. O trabalho dele resulta numa coragem. Não é? Então, se outra pessoa dissesse, eu ia ficar assim, né? Mas o Glauber dizendo, arte é sobretudo coragem, me impacta. Não é? E quando eu vejo certas atitudes de artistas que se abrem para a recepção de uma informação que, por potente, contamina o seu trabalho, isso avassala. Não é? Isso avassala. E isso tem força política. Não é? Isso tem uma força política que eu acho extraordinária.
E essa força política, gente, é sentida pelo sujeito que está lá no interior. Não é o rato da cidade visitando o rato do campo. Sabe? Esse sujeito que está lá, ele criou circunstância para que esse trabalho fosse apresentado. Tem uma via de duas mãos. Não é? Eles não são os desbravadores, eles são desbravadores, mas eles tiveram uma recepção. E os museus que acolhem têm limites que são históricos. Não é? Tem a questão do patrimônio cultural, que no nosso país é desbaratado. Não adianta, gente, nossa máxima culpa, sabe? O Museu Nacional ter sido destruído como foi, parte do trabalho do Hélio Oiticica ter sido destruído como foi, pinturas fundamentais na história da arte brasileira, como o samba do Di Cavalcanti, também pegou fogo. Nós não sabemos quantos patrimônios extraordinários estão relegados ao limbo, em armários, mapotecas e, quiçá, banheiros, nessa cidade, nesse quadrante que nos circunda. Porque não é do nosso escopo pensar na cultura com a gravidade que ela tem. Não é? É uma coisa. Não é? Assim, a vitória de quem venceu a eleição é um espelho disso, não é outra coisa. Não é? Até agora 3 meses que a gente chama de governo assumiu o poder, a Lei Rouanet não está sendo discutida. Está tudo parado lá em Brasília. Tem exposições que já têm o financiamento aprovado, que estão paradas. Do Toyota, um grande artista, um fundamental artista, teve uma retrospectiva que recebeu o prêmio de melhor exposição de ano no Museu da FAAP, que está para acontecer daqui a 15 dias, a verba existe, não é liberada, porque os técnicos não foram convidados a trabalhar. Porque é assim que se pensa. É assim que nós permitimos que a cultura fosse pensada. E por último, né, eu queria dizer, em defesa desses museus do interior, que esses patrimônios, eles, por histórico, não podem receber intervenções que, às vezes, os artistas acham necessárias e legítimas para a consagração da sua exposição. Não é? Não existe e não deve existir um pensamento que nos leve a intervenções nas arquiteturas ou nos dispositivos expográficos desses lugares. Não é? Mas as exposições acontecendo mobilizam as gerências responsáveis por esses espaços. Não é? Às vezes elas não entendem, porque elas também são vítimas da falta de informação que nos abala. Não abala só a eles, abala a nós também. Não é? Eu acho sempre interessante pensar nesses termos, que a ignorância do outro diz também de uma incapacidade nossa de comunicar, de criar pedagogias, de criar vocabulários que tornem palatável a nossa informação. Porque não é razoável que esse pensamento colonialista, não é, de, olha, isso aqui é uma pintura legal, aquela lá que você está exibindo não é uma pintura legal, ela foi ultrapassada. É um pensamento colonialista, de evolução, que isso mata aquilo. Então, quando o André consentiu em expor as suas pinturas, junto com as pinturas figurativas de caráter acadêmico, numa mesma sala, uma obra emprestou força para outra. Uma obra informou sobre percursos possíveis, porque isso não mata aquilo. Essa, me parece que é uma questão fundamental. Minar esses binarismos que contrapõem
abstrato e figurativo, erudito e popular, no limite homem e mulher, branco e preto, sabe? Minar esses binarismos onde for possível miná-los. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa da coragem que esses artistas demonstraram de absorver uma informação que não era, a priori, aquela que construiu o repertório estético, sensível e filosófico deles, né? A pintura da Mari, eu fiquei assim, nossa, porque era uma coisa plana, o trabalho da Mari. Tinha uma delicadeza que eu não sei de onde é derivado, mas era muito delicado. E não é que as pinturas finais resultem em indelicadeza, pelo contrário, mas tem um adensamento, isso que o André fala de espessura. A espessura poética ganhou outro fórum, sabe? E eu ouvi dizer que você está fazendo coisas grandes aí, deve de grande... Bom, é isso, gente. E no que me respeita, eu gostaria de novo de agradecer esse grupo extraordinário de artistas. O André é um sujeito que eu admiro desde o tempo que eu o conheci na USP. Tinha um certo medo dele, é verdade, mas a pintura do moço, ela sempre me seduziu. Eu tenho a honra subida de ter duas delas na parede lá de casa, e elas me inspiram e me intimidam ao mesmo tempo. Elas me fazem perguntas que exigem a todo tempo que eu continue estudando para tentar respondê-las. Então, é porque, gente, eu não sei quanto vocês, mas às vezes você passa por uma academia, por uma faculdade, você sai de lá, 2 anos depois, você não lembra de mais ninguém. Eu passei 9 anos na USP e eu lembro de umas 4 aulas, sem brincadeira. Sabe, eu lembro de umas 4 aulas, e quanta gente passa pela vida da gente, não é? E aquelas que permanecem, como é o caso do André, superando dificuldades, superando crises, superando aquilo que é comum à vida, né? Precisa ser muito valorizada e louvada. Então, eu sou muito grato ao André, sou muito grato a Mari, a Biba, a Tarsila, aos meninos que estão aí fazendo performance, os filhos do André. Que isso aí é performance, né? Aquela do Grilo foi incrível, né? Vocês viram aquela do Grilo foi incrível. É isso que interessa. Você sabe que é uma coisa maluca, gente? Só uma coisa, criança e museu, né? Criança e museu é sempre um problema, e tem que ser enfrentado. É um problema para ser enfrentado. Não é um problema para fazer de conta que enfrenta, dizendo que criança e museu está tendo acostumada com a arte, que isso é balela, isso é mentira. Eu lembro de uma exposição na Bienal. Caramba! Aí, eu lembro dessa exposição, se pegar em mim, já vou avisando. Se pegar em mim, já vou avisando. Eu estou falando de criança em exposição, e isso ilustra bem a questão, né? Que é o seguinte, gente, os museus eles precisam estar preparados para receber a criança. Eles precisam estar preparados para receber a criança. Porque, senão, a gente começa a tratar a criança como um pequeno idiota. Sabe? Assim, que é isso aqui? Isso é o céu. De que cor é o céu? O céu é azul. O que está acontecendo aqui? Tem uma festa embaixo. Então vamos passar para outra obra. Você falou nada, né? Você não elogiou a inteligência da criança e nem está preparado para isso. Mas aconteceu uma exposição, acho que é a 27ª Bienal, não tenho certeza. Algum de vocês vai lembrar. Que tinha uma obra que eram vários mapas de países que se comunicavam com o formigueiro. O formigueiro estava aqui no chão, coberto com vidro, né, um viveiro de formiga, e as formigas subiam por dutos e comiam as bandeiras. Era um trabalho muito bonito, muito sensível, eu não lembro o nome do artista.
Qual a dificuldade dos educadores? Né? Fazer as crianças olharem as bandeiras. Porque a grande atração era as formigas. A grande atração da 27ª Bienal para as crianças eram as formigas. Não é? Que, entre outras coisas, estavam à altura dos olhos dela. Não tem obra na altura dos olhos de criança em museu. Então, a gente fica pensando nesse tipo de coisa, pensando em acessibilidade. Até semana passada, nenhum museu de São Paulo tinha acessibilidade. Hoje a gente fica escandalizado quando encontra um prédio sem dispositivos acessíveis. Mas o comum era que não existisse. Como era comum que as pessoas que tivessem nos prédios entrada de serviço e entrada social. Hoje, isso tem que escandalizar a gente. Não é? Como um dia, eu espero, nos escandalize o fato da gente não ter uma educação artística que mereça o nome nas nossas escolas. Porque sem esse tipo de formação, dificilmente a gente vai poder consolidar as bases disso que a gente pretende que seja uma democracia. Eu acho, é isso. É isso. Pronto, acabou, ufa. Pode jogar bem à vontade agora.